Olá pessoal, olá produtores de soja do Brasil e de todas as partes do mundo. Hoje é 31 de dezembro de 2021, nós estamos a algumas horas da virada para o ano de 2022 no Brasil, em boa parte do Brasil, porque em algumas partes do Brasil nós temos uma diferença de fuso horário em relação a Brasília, mas estamos ainda à véspera da virada. E uma das questões muito importantes da ecofisiologia da soja, pensando em altas produtividades, é a colheita de luz e o espaçamento, porque quem colhe a luz na planta, a radiação solar fotossinteticamente ativa, é o índice de área foliar, um índice tradicional da ecofisiologia, mas que na prática, né, tem uma importância muito grande na coleta de luz. E aqui nós estamos em um dos vários locais no Brasil que as equipes Field Crops, nesta safra 2021-22, estão entendendo um pouco melhor essa captura de luz em função do IAF, proporcionado pelo espaçamento entre linhas. Então nós estamos aqui com o coordenador da equipe Field Crops, o professor Alencar, para conversar um pouco conosco sobre esses resultados, porque nós estamos agora na época em que as lavouras de soja estão expressando o seu máximo índice de área foliar. Então, professor Alencar, como é que são esses experimentos, esses tratamentos, para o pessoal conhecer um pouco mais na prática, como que se estuda isso, pensando em altas produtividades? Muito bom, professor Nereu. Nesse momento, então, nós estamos na área experimental do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, capitaneada pelo projeto Advanced Farm 360. E aqui nós temos vários experimentos, e como funciona na lavoura do produtor, não tem feriado, não tem dia, nós precisamos estar sempre conectados aí e olhando, conversando com as plantas. Então aqui, professor Nereu, nós temos um experimento de 3 épocas de semeadura, setembro, outubro e novembro, onde nós temos diferentes espaçamentos entre linhas. Então nós vamos mostrar aqui a nossa última época. Então aqui nós temos um espaçamento de 22,5 centímetros entre linhas. Então a gente observa que nós temos já o dossel fechado e as primeiras folhas bem de baixo elas estão senescendo. Então está havendo uma competição intraespecífica, as plantas estão no estágio de desenvolvimento R2 para R3. Aqui nós já começamos a observar o primeiro canivete, ou seja, o primeiro legume com mais de 0,5 centímetros, nos últimos 4 nós com folha desenvolvida. Então, esse é um espaçamento de 22,5. Para nós seguir na mesma época de semeadura, a gente pode observar aqui, ó, nós podemos observar aqui o espaçamento entre linhas de 45 centímetros, que esse é o principal espaçamento utilizado nas lavouras de soja no Brasil. Então nós observamos aqui um nível de senescência já um pouquinho maior e também a penetração de radiação solar dentro da planta e o solo ainda interceptando radiação solar, ou seja, nós estamos perdendo IAF. O que significa isso? Que aqui nós temos um índice de área foliar menor. Aqui nesse momento nós estamos trabalhando com um índice de área foliar entre 4 e 5. No experimento anterior nós já estava com um índice de área foliar entre 5 e 6. Aqui, só para nós seguir na mesma época de semeadura, aqui nós temos um espaçamento que é muito utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos. 50% da soja no Corn Belt americano, ela é semeada aí aos seus 70 centímetros. Nesse caso aqui, 67,5. O que nós observamos? Que dá para olhar o solo ainda com tranquilidade. Ou seja, esse é um índice de área foliar menor, consequentemente, um espaçamento menor, um espaçamento maior, de 67,5, que é o nosso caso aqui, está capturando menos radiação solar. Por quê? Porque tem um menor índice de IAF, que nada mais é do que a quantidade de folhas pela área ocupada por essas plantas. E aqui nós vamos então para o último espaçamento. Aqui essas áreas, vocês podem observar que já houveram a coleta de plantas, ó. Então a gente está coletando as plantas, por quê? De uma forma muito simples, a produtividade é igual à radiação solar interceptada pelo dossel. Então o que nós estamos fazendo aqui?
verificando o quanto de radiação foi interceptada e, consequentemente, o quanto de biomassa foi produzida, que no final vai ser a nossa produtividade de grãos. Então aqui nós temos um IAF menor ainda, porque um espaçamento de 90 centímetros entre fileiras. Isso resulta em um menor IAF e, consequentemente, uma menor colheita de luz. Aqui nós estamos trabalhando aí com um IAF de 2:3, porque em virtude de nós termos aí espaços vazios ainda bem significativos entre as linhas. Aqui nós observamos uma rede. Essa rede aqui tem como objetivo capturar as folhas que senesceram, ou seja, tudo isso foi fotoassimilado, produzido. Então a gente consegue entender assim o balanço de radiação, que no final do dia vai ser a nossa produtividade de grãos de soja. Então esse experimento, ele tem aqui para baixo uma soja já iniciando o enchimento de grão e mais para baixo ainda uma soja já em R6, ou seja, finalizando o seu ciclo de desenvolvimento. O que é bem importante, esse experimento está sendo conduzido em 10 locais em todo o Brasil, desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. O que a gente quer, né, produtor de soja? Nós não queremos ter um espaçamento único para todas as lavouras, não. No momento que a gente quer produzir mais e quer ser mais eficiente, nós precisamos ajustar. Lavouras de alta produtividade talvez tenham que ter um espaçamento. Lavouras plantadas no início ou no final da época de semeadura tem que ter um outro espaçamento. Então, realmente, isso faz a diferença quando a gente pensa em sustentabilidade da lavoura de soja, professor Nereu. Beleza, muito obrigado, professor Alencar. Parabenizar todas as equipes Field Crops que estão desenvolvendo, conduzindo esse experimento, né? Porque nós sabemos lá da ecofisiologia básica que existe uma relação muito forte entre genótipo, ambiente, manejo e o produtor, né? Então, ter um experimento como esse já pelo 3º ano consecutivo, né, em vários locais, em vários estados brasileiros, realmente cria, né, vai criar um banco de dados muito importante para se tomar a melhor decisão para cada lavoura. Então a gente agradece a todas as equipes Field Crops que estão conosco nesse trabalho e a gente, né, deseja a todos vocês, produtores, consultores, extensionistas, acadêmicos, professores, né, e comunidade, sociedade brasileira e mundial em geral, que tenhamos em 2022 um grande ano com muita produção de alimentos para o planeta e que aqui no Brasil e nos países da América do Sul nós possamos continuar a contribuir para a segurança alimentar do planeta. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.